E aí pessoal, tudo bem? A gente vai continuar hoje praticando o método dos discos para encontrar o volume. Dessa vez é encontrar o volume de uma bola de futebol, basicamente o volume de uma esfera, né? A gente vai encontrar o volume de revolução, tá? Formado pela rotação de um círculo, com centro num ponto a zero, no ponto a zero, ok? O raio dele raio é A, tá? Raio A. E ele vai girar sobre o eixo X. Então a gente vai estar tratando de uma esfera, né? De raio A. Né? Quando a gente tem um círculo girando, pelo seu centro, a gente vai estar formando uma esfera, né? O nosso objetivo aqui é encontrar o volume dessa esfera. Então, vamos lembrar que a nosso integrando sempre vai ser, no método do disco, a, a área, né? A área do disco, que no nosso caso vai ser π y quadrado, dv. Lembrando que a gente está tratando de uma situação de um círculo centrado no ponto A zero. Se ele tem raio A, o eixo é aqui, tá? E ele está girando em volta do eixo X, tá? Então o nosso raio do nosso disco que a gente vai fazer vai ser π, né? Se isso aqui é isso aqui é π vezes a nossa coordenada y ao quadrado, né? Então a gente vai usar, a gente precisa encontrar a fórmula para o y, né, em termos de x, e a gente conhece a equação do círculo de raio A centrado no ponto A0. Né? A equação para esse círculo é x menos a ao quadrado. O raio é A, né? Então, igual a ao quadrado. Isso aqui é a nossa equação. Então a gente precisa descrever o nosso y em termos de x. Então se a gente pode reorganizar, né, essa fórmula aqui, de tal forma que a gente tem que y quadrado é igual a quadrado menos x menos a elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é um produto notável, né? Então a gente consegue expandir ele, menos x quadrado menos 2ax mais a quadrado, tá? E aqui no final das contas, então a gente vai ter que a expressão para y quadrado é 2ax menos x quadrado. Então a gente encontrou uma expressão para y quadrado explicitamente em função de x, né? A ideia agora é a gente conseguir, tem um erro aqui, né? Dx. A nossa ideia agora é substituir esse valor aqui e realizar a nossa integração, né? Então, se a gente transformar isso numa integral, então a gente vai querer dizer que o volume é uma integral de π vezes y quadrado, que é essa expressão aqui, né? 2ax menos x quadrado dx.
Então a gente não pode resolver essa integral ainda, né? Porque a gente não sabe os limites de integração, tá? Só que esses limites são relativamente fáceis porque a gente está tratando de um círculo, né? A gente está interessado nele em respeito a x, né? O menor valor que o nosso x pode admitir num círculo é zero. Então, esse é o nosso limite inferior, né? E o maior valor que o nosso x pode atingir num círculo é duas vezes o raio dele, né? O x varre do começo dele, que é zero, até a outra ponta dele, que é duas vezes o raio. Então, 2a. Então, esse aqui é a nossa fórmula para o volume da nossa esfera. Agora, a questão ela se resume a resolver essa integral. Perceba que, tanto nas questões de área quanto questões de volume, a dificuldade não é resolver a integral, mas é montá-la. Depois que a gente monta, é super mecânico. Essa integral aqui, de novo, é uma integral de uma função polinomial, né? Então então ela é imediata a solução dela. Tá? E aí, agora é só substituir os nossos valores, os nossos limites de integração, que vai nos dar π vezes 2a aqui, 2a ao quadrado, mais 1a, 2a ao cubo, menos... Opa, 2 não, 4, né? 4a ao cubo, menos 8a ao cubo sobre 3. Esse é o nosso lado superior. O nosso lado inferior dá zero. E aí a solução aqui é direta, né? A gente vai ter aqui uma situação de 12 sobre 3 menos 8 sobre 3. Isso tudo vezes π ao cubo. E aí a gente vai ter a nossa forma clássica, né? Da nossa área da esfera, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Tá? Então, se a gente mudar os limites de integração, tá? Superior e inferior, a gente pode encontrar o volume de um pedaço da nossa esfera. Isso aí é o volume da esfera inteira. Se a gente quer um pedaço só, a gente pode variar o volume da esfera. E como que vai ser a função para esse volume? Então, se a gente variar os limites de integração, a gente vai ter uma integral que vai de zero até o valor que a gente quer, né? Da nossa função, agora em termos de t, né? Porque a gente está integrando, x é um dos limites da integração, tá? E aí a gente tem imediatamente uma função para a gente definir os limites da integração, que é ax quadrado menos x ao cubo sobre 3. Tá? Então, se a gente colocar o x igual a A, esse aqui é o nosso double check. Essa é a função para o x em qualquer posição, né? É o volume de parte. O volume de meia esfera, né, é dele até o centro. Então, vai ser o volume de uma semisfera. Eu quero calcular o volume de V igual a V de A. E ele tem que dar metade, né? Se a esfera é simétrica, ele tem que dar metade do volume da esfera completa, né? Então aqui o volume de parte da esfera vai ser π vezes A ao cubo, né? Menos A ao cubo sobre 3. E isso aqui é imediato, né? Isso aqui é 2/3 de π ao cubo.
que é de fato, né? É de fato metade do nosso volume total da esfera. Então, ok, é uma boa forma de fazer um check, né? Essa fórmula ela é bastante útil, essa fórmula V de x aqui, essa fórmula aqui, ela é bastante útil para prever o comportamento de partículas num fluido, tá? Quando a gente tem grandes partículas esféricas e elas são empurradas, começam a ser empurradas em volta de pequenas, né? Pequenas outras partículas, elas tendem a fazer pequenos clusters, elas montoados, né? Elas se juntam, né? Umas com as outras grandes, ou ela acaba deslizando, né? Sobre as pequenas. Para encontrar a resposta para essa questão, a gente precisa adicionar os volumes de dois pedaços de uma esfera para encontrar o volume das regiões, né? das regiões de interesse, né? Então eu quero deixar um exercício parecido com o que a gente tratou aqui, que é o volume de um esferoide, tá? É o sólido de revolução gerado por rodar metade da região, tá? Pela curva x quadrado mais 4y quadrado igual a 4 e x igual a 0, tá? Aqui a gente tem uma elipse, né? A gente tem uma elipse e aqui a gente tem o eixo. Então a gente tá querendo ver o sólido gerado pela rotação de metade dessa função, né? A gente vai ter uma elipse e essa elipse vai girar em volta do eixo x. A gente vai ter uma elipse assim, né? Metade dela. E ela vai estar girando nesse eixo aqui, tá? A ideia é calcular o volume do nosso esferoide. Só que aqui a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai fazer essa figura, tá? E ele vai girar em volta do nosso eixo Y, tá? Ele vai girar aqui. Ele vai girar aqui. Então a ideia é, a gente vai encontrar a área da região limitada por essas duas curvas, ok? E depois a gente vai girar essa área em volta do eixo Y. A ideia é calcular o volume dessa figura, esse sólido de rotação que a gente vai encontrar, tá bom? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.